Não sou eu um tição tirado do fogo? Lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha apenas 5 anos e meio. Era uma noite gelada, e o céu, mesmo à meia-noite, estava tingido de um vermelho sinistro, refletindo as chamas que consumiam vorazmente a casa onde minha família morava. Enquanto o fogo se espalhava, o povo gritava nas ruas: "Fogo! Fogo!" Mas lá dentro, nós ainda dormíamos. Foi minha irmã Hattie quem primeiro sentiu o perigo. Escombros em brasa caíram sobre sua cama e a despertaram. Ela correu até o quarto de meu pai, e só então começou a correria para escapar. Minha mãe, Susana, estava doente, e ainda assim tentou subir as escadas 3 vezes para me buscar. Meu pai também tentou, correndo entre as chamas, mas foi impossível. Ninguém sabia que eu ainda estava dormindo profundamente, sozinho no andar de cima. Quando se deram conta de que não poderiam me alcançar, todos saíram da casa apenas com as roupas de dormir, enfrentando o frio cortante. Ali no jardim, ajoelharam-se. Minha família, sem poder fazer mais nada, entregou-me em oração nas mãos de Deus. Foi nesse instante que acordei. O calor, o cheiro de fumaça, a confusão. Tentei sair, procurei a escada, mas estava tomada pelo fogo. Então subi numa mala, alcancei uma janela e fiquei ali, esperando algo que nem eu sabia o que era. Foi quando um vizinho me viu. Juntaram-se alguns homens e formaram uma corrente humana improvável. Um subiu nos ombros de outro, que subiu nos ombros de um terceiro, e me alcançaram. Meus pés deixaram a janela poucos segundos antes do teto desabar com estrondo. Quando me colocaram nos braços de meu pai, ele se ajoelhou, emocionado, e disse: "Agradeçamos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes." Perdemos tudo naquela noite. Livros, documentos, móveis, tudo consumido em 15 minutos. Mas ganhamos algo maior, uma certeza, uma marca de Deus em nossas vidas. Anos depois, quando já era um pregador do Evangelho, vi uma imagem minha publicada com uma legenda que ecoou forte dentro de mim. "Não é este um tição tirado do fogo? Sim, sim, sou. E vivo para levar essa chama, agora, não de destruição, mas de salvação, ao mundo." John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703, em Epworth, na Inglaterra, como o 15º filho de um casal que deixaria marcas profundas em sua formação. Seu pai, Samuel Wesley, era um ministro anglicano de convicções firmes. John Wesley levava a disciplina a um nível admirável. Esforçava-se para levantar-se todos os dias às 4 da manhã, mantendo uma rotina rigorosa que ele mesmo controlava com precisão quase cirúrgica. Registrava em detalhes tudo o que fazia ao longo do dia. Cada tarefa, cada compromisso, cada pausa. Nada escapava das anotações meticulosas que preenchiam seus diários. Esse hábito não era apenas uma questão de organização, mas uma forma de vigilância pessoal. Um jeito de garantir que nenhum minuto fosse desperdiçado, que cada instante tivesse propósito. E essa prática o acompanhou pela vida inteira, fielmente, até quase o último dia de sua jornada. Em sua juventude, um episódio marcante revelou o fervor espiritual que já ardia em John Wesley. Certa vez, ao assistir a um enterro acompanhado de um jovem, aproveitou aquele momento de reflexão sobre a finitude da vida para compartilhar sua fé com intensidade e compaixão. O resultado foi poderoso. Conduziu aquele rapaz a Cristo, conquistando assim a primeira alma para seu Salvador. Um gesto simples, mas que sinalizava o começo de uma missão que ganharia proporções extraordinárias. Poucos meses depois, aos 24 anos, após um período de profunda oração e entrega, John foi separado para o diaconato. Era o início oficial de seu ministério, mas o fogo que o movia já queimava havia muito tempo. Durante seus anos em Oxford,
John Wesley mergulhou ainda mais fundo na vida espiritual. Ali, uniu-se a um pequeno grupo de estudantes que não se contentava com uma fé superficial. Eles oravam e estudavam as Escrituras juntos todos os dias. Jejuavam rigorosamente às quartas e sextas-feiras. Visitavam doentes, iam aos presídios e, com coragem impressionante, confortavam criminosos nos momentos finais antes da execução. A disciplina era intensa. Cada um deles dedicava 1 hora, de manhã e à noite, para a oração solitária. E até nesse momento íntimo, faziam pausas para avaliar se oravam com o fervor adequado. Não entravam nem saíam de um culto sem orar. Era uma vida de entrega total, marcada por zelo e profunda convicção. Desse grupo sairiam nomes que moldariam o cristianismo moderno. John Wesley, cuja influência espiritual atravessaria séculos. Charles Wesley, seu irmão, cujos hinos ainda ecoam nos corações de fiéis ao redor do mundo. E George Whitefield, o poderoso pregador ao ar livre, cuja voz tocaria multidões como poucas outras. Aquela comunhão em Oxford, feita de disciplina, oração e ação, estava prestes a incendiar o mundo com um avivamento sem precedentes. Em 19 de setembro de 1725, John Wesley deu mais um passo decisivo em sua jornada espiritual. Foi ordenado diácono pelas mãos do bispo Potter, conforme os ritos da Igreja Anglicana, onde essa é a primeira das ordens sagradas a ser concedida. Pouco depois, subiu ao púlpito pela primeira vez, pregando seu sermão inaugural na pequena aldeia de Whitney, e logo em seguida, teve a oportunidade de pregar também em Epworth, onde seu pai exercia o ministério. Um momento carregado de simbolismo e emoção. A carreira acadêmica de Wesley também avançava com notável rapidez. Em março de 1726, recebeu sua toga de honra do Lincoln College, em Oxford. No mesmo ano, em setembro, foi reconhecido como um literato de gosto refinado. E não demorou para que os seus superiores passassem a ver nele alguém digno de confiança. Em novembro, foi chamado para ocupar a cátedra de literatura grega e presidir os debates públicos entre os estudantes. Um papel que exigia domínio intelectual e liderança. Apenas 3 meses depois, conquistava o grau de mestre em artes, consolidando sua posição como um dos mais brilhantes acadêmicos de sua geração. Tudo isso enquanto sua vida espiritual continuava a crescer, amadurecer e influenciar. John Wesley levava a organização do tempo a um nível quase matemático. Seguia um plano metódico, estruturado com precisão, como se cada hora de seu dia fosse uma peça cuidadosamente encaixada em um grande quebra-cabeça. Esforçava-se para acordar às 4 da manhã, e seu diário era a testemunha fiel de tudo o que fazia. Nada escapava, cada tarefa era registrada, cada compromisso tinha seu lugar. Suas semanas eram divididas com rigor quase militar. Segundas e terças-feiras eram dedicadas ao estudo do grego e do latim. Às quartas, mergulhava na lógica e na moral. Nas quintas-feiras, abria espaço para o hebraico e o árabe. Sexta-feira era reservada à metafísica e à filosofia natural. Sábados ficavam por conta da retórica e da poesia. E aos domingos, como não poderia ser diferente, era o dia da teologia, o coração de sua vocação. Mesmo com essa agenda intensa, Wesley ainda encontrava tempo para estudar francês e matemática. E, acima de tudo, separava diariamente algumas horas para momentos devocionais e o estudo profundo das Escrituras Sagradas. Sua vida era o reflexo de uma mente disciplinada, de uma alma sedenta por sabedoria e de um coração totalmente comprometido com Deus. Em 1735, ele deixou a Inglaterra rumo ao Novo Mundo, embarcando em uma jornada que se tornaria muito mais do que apenas geográfica. Durante a travessia, o navio foi atingido por uma violenta tempestade. O mar revolto ameaçava engolir a embarcação e o medo da morte tomou conta de muitos, inclusive dele. No entanto, algo chamou profundamente sua atenção. Um grupo de missionários morávios alemães, serenos, entoando cânticos com tranquilidade,
como se não estivessem cercados por ondas furiosas, mas por paz. Essa cena o desconcertou. Como podiam aqueles homens manter tamanha calma diante de um perigo tão real? Quando a tempestade passou e a viagem se aproximava do fim, ele não conseguiu mais conter a curiosidade e abordou o líder do grupo. A resposta veio em forma de pergunta: "Sua fé está em Cristo?" Ele respondeu que sim, talvez mais por reflexo do que por convicção. Mas aquelas palavras ficaram ecoando. Com o tempo, passou a questionar se aquilo que dissera era de fato verdade, ou apenas uma afirmação vazia, desprovida da certeza que vira nos olhos daqueles morávios. A viagem missionária durou 2 anos, e esteve longe de ser aquilo que ele imaginava. John Wesley se dedicava com zelo à sua congregação, servindo com fidelidade e convicção. Porém, sua liderança, marcada por rigidez e disciplina, não caiu bem entre os fiéis. O que ele via como devoção, muitos viam como intransigência. A tensão foi crescendo. Mal-entendidos se acumularam. A oposição se intensificou. O ambiente que antes parecia promissor se tornou hostil. E foi essa crescente rejeição que o levou a uma difícil decisão: deixar a Geórgia. Em dezembro de 1737, desiludido e com o peso do fracasso nos ombros, Wesley embarcou de volta para a Inglaterra, sem saber que aquela aparente derrota estava, na verdade, preparando o terreno para algo muito maior. Em 1739, John Wesley tomou uma decisão que mudaria radicalmente o rumo de sua vida e de sua missão. Atendendo ao chamado de seu amigo George Whitefield, ele foi até os arredores de Bristol para ajudar a pregar, mas de uma forma que, até então, ele nunca havia considerado: ao ar livre, diretamente para os mineiros. A cena era bem diferente dos púlpitos respeitáveis das igrejas anglicanas. Homens sujos de carvão, exaustos do trabalho pesado, se reuniam em campos abertos para ouvir sobre esperança, graça e salvação. Para Wesley, aquilo era novo, quase desconcertante. Mas o impacto foi imediato. A maneira como os mineiros reagiram à mensagem, com lágrimas, atenção, sede por algo que a igreja institucional muitas vezes ignorava, o tocou profundamente. O que começou como um auxílio ao amigo se transformou em convicção própria. Wesley passou a ver o Evangelho não como algo confinado entre 4 paredes, mas como uma mensagem viva, que precisava alcançar justamente os que estavam fora delas. Continuou pregando em praças, campos, ruas, entre os pobres, os esquecidos, os que a igreja havia deixado de lado. E ali, fora dos templos, ele encontrou uma multidão faminta por Deus. Os seguidores de Wesley começaram a se reunir em pequenos grupos, chamados de sociedades, encontros caseiros onde cultivavam a fé de forma simples e íntima. Mas à medida que essas sociedades cresciam, ficava cada vez mais difícil garantir que todos fossem acompanhados de perto. Foi aí que Wesley, sempre metódico e atento à organização, criou um novo sistema: as classes. Cada classe tinha 11 membros e um líder, e se reunia semanalmente. Eles oravam juntos, liam a Bíblia, compartilhavam sua caminhada espiritual e arrecadavam fundos para ajudar os necessitados. Homens e mulheres participavam de grupos separados, mas o papel de líder estava aberto a qualquer um. Bastava compromisso e maturidade espiritual. O que parecia uma estrutura simples, logo se mostrou extremamente eficaz. Wesley dividiu as sociedades em classes, depois em conexões e circuitos, sempre sob a supervisão de um superintendente. Era um sistema quase militar na organização, mas profundamente pastoral em sua essência. Seu irmão Charles Wesley, junto com outros ministros anglicanos, se juntou à missão. Mas era John quem estava constantemente em movimento, pregando sem cessar. E para garantir que todos os envolvidos estivessem alinhados, os pregadores e líderes leigos começaram a se reunir de tempos em tempos para avaliar o progresso do trabalho. Essas reuniões se tornariam, mais adiante,
a famosa Conferência Anual do Movimento. Durante 54 anos de ministério incansável, o movimento metodista cresceu de forma impressionante, de apenas 4 pessoas para 132 mil seguidores. 72 mil estavam na Europa, 60 mil nos Estados Unidos. Um crescimento impulsionado pela disciplina firme, pela fé inabalável e pelo empenho contínuo de John Wesley, sempre impulsionado pela graça de Cristo e por um fogo divino que queimava em sua alma pelo amor aos perdidos. Desde a infância, Wesley havia sido moldado por uma disciplina rigorosa e por uma ética de trabalho exemplar, ensinadas por sua mãe, Susana. E esses valores se tornaram fundamentos sólidos em sua vida como pregador, evangelista e organizador de igrejas. Não era apenas um líder espiritual, mas também um estrategista incansável, alguém que unia fervor e método com precisão rara. Seu último sermão foi pregado no dia 23 de fevereiro de 1791. Poucos dias depois, em 2 de março, John Wesley descansou no Senhor. Mas mesmo na véspera de sua partida, sua fé permaneceu firme. Cantou louvores e declarou com simplicidade e profundidade: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Que a mensagem de hoje fortaleça sua fé e renove sua caminhada com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. Sua interação nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra. E lembre-se, Deus ainda faz milagres, ainda transforma histórias e está sempre ao seu lado. Então siga firme, confie e viva pela fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.